Graça e paz, amados. Tudo bem? Amados, quero dizer que é um momento muito oportuno que nós devemos agarrar agora. Então, eu quero trazer uma mensagem muito rápida e de que vai de encontro com a mensagem do próximo sábado. Amém? Hoje o pastor Neto teve alguns imprevistos, então ele não pôde estar conosco. Então, amados, eu quero trazer esse tema como uma aula, para que os amados entendam o que é verdadeiramente o arrependimento. Nós viemos agora no dia 1 de outubro de um evento histórico na nação do Brasil, que foi o dia 1, considerado o dia do Yom Kippur, que é o dia de perdão de pecados. E todas as igrejas do Brasil se uniram como um só corpo em Cristo Jesus e se arrependeram por todos os seus pecados, pelos pecados da nação e por outros diversos pecados. Aleluia. Muitos amados esteve aqui conosco, muitos amados acompanharam pelas mídias do altar principal, mas, amados, isso não foi um evento qualquer. O evento de arrependimento, ele significa algo muito, muito além do que nós possamos imaginar. Então é esse o ponto que eu quero trazer hoje para os amados. E quero ensinar, amados, o que é verdadeiramente o arrependimento. O que é verdadeiramente uma alma arrependida. Nós, nesse santo ministério, nós levamos muito a sério o arrependimento. E sempre nós trazemos a gravidade do arrependimento. Então, amados, eu quero que vocês prestem atenção em cada detalhe. Não durmam, estejam acordados, prestem atenção, porque vai fazer conexo com a administração do próximo sábado que o pastor Neto vai trazer para nós. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou trazer só para cá rapidinho. Vamos avançar. Amados, o sacrifício de arrependimento. Antigamente, no Antigo Testamento, o sacrifício de arrependimento sempre era apresentado por um sacerdote e ele levava no holocausto para apresentar os seus pecados ou os pecados do povo. Aqui está algum dos versículos que falam sobre, se os amados quiserem anotar, se os amados quiserem decorar, amém. Então, aqui, amados, é a introdução do porquê nós vamos entender verdadeiramente o que é e por que é tão grave a palavra arrependimento. Por que é tão sério a palavra arrependimento? Porque o arrependimento, amados, eu vou explicar uma coisa muito séria agora. Só há avivamento numa nação e num povo quando há arrependimento. Avivamento, amados, significa almas sedentas, apavoradas, desesperadas pela presença de Jesus. Isso é avivamento. Então, uma alma que está avivada, ela sempre, o que ela for fazer, ela vai sempre colocar Jesus na frente. Ela sempre vai falar assim, Senhor Jesus, por favor, Senhor, esteja comigo, me ajude nisso, Senhor. Porque senão eu não faço. Isso verdadeiramente é uma pessoa avivada. Então, primeiro ponto que nós temos que entender, que o arrependimento, ele é um sacrifício. Ele é algo que vai mortificar, que vai sacrificar. E aqui nós entendemos que um sacrifício de arrependimento no Antigo Testamento, ele era feito por sacerdotes, e só os sacerdotes podiam apresentar diante de Deus. E nós sabemos, amados, que com aquele sacrifício tão perfeito na cruz, esse véu foi rasgado. Aleluia. E que agora, a todo momento, nós podemos nos apresentar como um sacrifício diante do Senhor. Amém? Então os amados estão entendendo até aqui? Amém. Continuando. O Cordeiro Perfeito. Em João, capítulo 1, do versículo 15 ao 29 diz: João dá o testemunho dele. Ele exclama, este é aquele em que eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Muitas escrituras, amados, dizem que o sacrifício na cruz foi antes da fundação do mundo. Então, amados, entendam que esse sacrifício, amados, ele é eterno. Amados, esse sacrifício ele é tão perfeito, pelo Cordeiro perfeito, que, amados, ele é eterno.
É isso que nós temos que entender. Que não é algo perecível. Não é algo que de uma hora para outra acaba. É algo eterno. Entendem isso? Então, continuando. Superior a mim. Já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Pois foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou Cristo. Perguntou-lhe: então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê nós uma resposta para que levamos aqueles que nos enviarem. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza se não é Cristo? Se nem Elias e nem profeta? Respondeu João: eu batizo com a água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o ponto que nós precisamos chegar. Amados, para nós entendermos o que é o arrependimento, o que verdadeiramente é o arrependimento, nós temos que entender que Jesus é o Cordeiro perfeito. Se nós entendemos que os sacerdotes, eles apresentavam os cordeiros, apresentavam algum sacrifício, como os animais, sem mácula e sem mancha. Amados, imagina o Filho de Deus, o quão perfeito, magnífico é esse cordeiro. Sem mácula, sem nenhuma mancha, para se apresentar por nós que deveríamos estar naquela cruz. Entendem isso? Então, continuando. Em Hebreus capítulo 7, do versículo 22 ao 28 diz: Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Amados, anotem essa parte porque o pastor Neto vai trazer no próximo sábado, amados. Percebem bem? Olha o que ele fala. Definitivamente, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vivem para interceder por eles. O maior exemplo de misericórdia com o seu irmão é você estar no seu quarto, você se ajoelhar, se arrepender pelos seus pecados, mas pelos deles também. Aleluia. Se você quer mostrar amor a alguém, se arrependa pelos pecados dele, da pessoa. Isso é o maior exemplo de misericórdia. Percebem que antes de Jesus ir para a cruz, ele já tinha todo um plano perfeito? Já tinha todo um plano perfeito. De que ele sabia que ele tinha que ir na cruz para mostrar a misericórdia dele. Que ele iria morrer. Dariam a sua vida pelos seus filhos? Todos nós vamos responder que sim agora. Mas na hora que chega,
Ninguém é capaz, amados. Todos que batem de frente com a morte ficam apavorados. Mas o nosso Senhor, ele foi tão misericordioso que ele falou assim: eu vou interceder por eles. Eu vou ser o Cordeiro perfeito, sem mancha e sem mácula. Eu vou ir lá. Eu vou morrer pelos meus filhos. Então, olha, prestem atenção. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amados, estão entendendo isso? Que o próprio Jesus, ele se ofereceu para morrer na cruz. Ele se ofereceu, amados, sendo santo, inculpável e sendo longe dos pecadores. Ele se ofereceu se dando para que haja verdadeiramente uma esperança da nossa salvação. Aleluia. Aleluia, amados. Glória a Deus. A si mesmo se ofereceu, pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Em Hebreus capítulo 9, do versículo 12 ao 14. Não por meio de sangue de bodes e novilhos. Amados, prestem atenção. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, o seu sangue, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que servimos ao Deus vivo. Entende isso? Amados, então, o único que pode verdadeiramente purificar dentro e fora é o sacrifício perfeito, do Cordeiro perfeito. Então nós estamos entendendo até aqui, amados, que o arrependimento, ele é feito por um homem, um filho do homem, que é perfeito em seus caminhos. Não tem erro esse sacrifício. Não tem erro, amados. O arrependimento simboliza o sangue de Jesus. Tem algo mais precioso que o sangue de Jesus? Não, de forma nenhuma. Então, amados, agarrem o arrependimento hoje. Entendam o porquê do Dia Nacional do Arrependimento. A nação do Brasil não se arrependeu, não foi um evento qualquer. A nação do Brasil se arrependeu com o sangue de Jesus. Se lavou com o sangue perfeito na cruz. Entende isso? Então, hoje, nós temos que entender que quando nós sairmos daqui, quando nós formos nos arrepender aqui ou lá fora, quando nós formos se ajoelhar perante ao Senhor, nós estamos nos lavando com o sangue, que é puro e sem culpa. Aleluia? Aleluia. Então, continuando. Mateus capítulo 26, do verso 28. Olha o que diz. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Amados, a única coisa que vai verdadeiramente purificar o meu eu e o seu eu é o sangue de Jesus. É a única coisa. A única coisa que vai nos tirar do inferno para nos levar para a glória eterna é o sangue de Jesus. Se apeguem a este precioso sangue. Larguem tudo e se apeguem a este precioso sangue. Aleluia. Em Efésios capítulo 2, do versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe,
foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Entendem, amados? Que vocês foram aproximados de Deus. Para entrar no Santo dos Santos do Antigo Testamento, tinha que ter um sacrifício. E, amados, esse sacrifício foi pelo nosso próprio Senhor. Pelo nosso próprio Senhor. Como isso é maravilhoso. Nós vamos nos aproximar do nosso Deus pelo precioso sangue do teu Filho. Amados, é só este caminho que tem. Esse é o caminho. O sangue de Jesus simboliza o arrependimento. O arrependimento não são palavras vãs e muito menos remorso. Se existe remorso, não é arrependimento. Entendem isso? O remorso, amados, é algo que você faz, que você vai lá, fala assim, eu me arrependo por isso, tal. Aí você volta para a mesma coisa. Isso não foi lavado com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, amados, quando ele é verdadeiramente derramado, você tem ódio de falar aquilo. Você tem ódio de falar maldade. Você tem ódio do pecado. Você sente nojo do pecado. Você não quer olhar, você não tem mais capacidade de olhar para o pecado. Porque você sabe que o que você foi lavado, amados, é muito além do que nós conseguimos imaginar. Aleluia. Então, em Atos, do capítulo 3, do versículo 19, diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Em Apocalipse, amados, fala que vai ter um grande livro. E esse livro vai ser aberto a todas as coisas que nós fizemos. Cada arrependimento, cada vez que você chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu clamo, por favor, Senhor, me lava com o teu sangue tão precioso que foi derramado na cruz, Senhor, é apagado aquele pecado do livro. Então imagina, amados, se nós nos arrependemos de cada um dos pecados que o Espírito Santo trazer, aquele dia vai ser aberto o livro e não vai estar nada lá. Não vai estar nada, não vai ter nada escrito. Aleluia. Agora imagina ao contrário, amados. Imagina se alguém sempre faz ali aquele devocional, chega lá diante do Senhor, fala que se arrepende dos seus pecados, mas volta. Amados, ai daqueles que aparecerem com o livro cheio, conotado por Deus, pelo próprio Deus. Quem está anotando esses livros, amados, é o único que é onisciente, onipresente e onipotente. É o único. Ele está anotando cada uma das coisas que nós fazemos. Então entendem que, verdadeiramente, uma alma avivada, ela tem a total dependência de Jesus Cristo. Ela vive 24 horas do seu dia pensando em se arrepender, em se lavar com sangue, pensando em colocar Jesus na frente, pedindo para que o Espírito Santo vá. Isso é uma alma avivada. Isso é um lugar avivado. Entendem isso, amados? Não existe avivamento sem o sangue de Jesus. Não existe. Não existe. É impossível, amados. Em Atos, capítulo 17, do versículo 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam. Então, amados, não é algo que está com uma vírgula falando que, se você quiser, se você puder, se você tiver no momento ali oportuno. Não, é uma ordenança. Ele está ordenando, se arrependam, pois eu estou voltando. Se arrependam para que vocês não estejam em vergonha naquele dia. Lavem-se com o meu sangue que foi derramado naquela cruz do Carvalho. Porque alto foi o preço da cruz. Então hoje, amados, nós temos que entender que o sangue é a coisa mais preciosa de todas as coisas que nós temos na nossa vida. Tudo é o sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com sua justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A primeira pregação de Jesus, amados, foi essa.
Olha o que ele diz, em Mateus capítulo 4, do versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa foi a primeira pregação de Jesus. Foi o arrependimento. Ele já estava anunciando o seu sangue antes mesmo dos seus discípulos saberem. Ele já estava falando: lavem-se com o meu sangue, porque o meu reino, ele está próximo. Purifiquem-se com o meu sangue, sem mácula, sem nenhuma culpa, porque o meu reino está próximo. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 7 ao 9. Pela mesma palavra, que os céus e a terra foram criados, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios, amados. Então, todas as coisas que nós vemos, desde Gênesis 1, do capítulo 1, do verso 1, que a palavra de Deus criou os céus e a terra, está reservado para o dia do fogo. E o próprio Deus, ele reservou este dia. Porque está escrito na tua palavra. Ele está falando. Reservados para o dia do fogo. Para o juízo, para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para que o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Amados, eu quero que os amados entendam um ponto muito importante que foi dito aqui. Percebem que, olha como que ele fala. Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, amados, o alto preço que foi pago, ele foi para todos que habitam na terra. Mas não é para todos que esse sacrifício ele vale. O sangue de Jesus, ele só é derramado na vida de alguém, verdadeiramente, quando alguém está contrito de coração diante do teu altar. Então, amados, só há uma maneira de nós nos arrependermos verdadeiramente. Nós vamos falar disso. Com o coração totalmente incontrito e aquebrantado por causa do pecado. Não é por causa das coisas do mundo ou coisas relacionadas que nós perdemos no mundo. Não tem nada a ver. É por causa do pecado. Isso verdadeiramente é o arrependimento. Então ele diz, para que todos cheguem ao meu sangue. Porque, amados, não vale para todos esse sacrifício. O preço foi muito alto, amados. Todos podem receber, mas não vale para todos. Porque foi muito alto, amados. Foi muito alto. O filho unigênito. Alguém aqui teria coragem de dar o seu próprio filho, amados? Para salvar essa humanidade totalmente pecadora. Que não tem um justo sequer. Que não tem um pecado. Não tem um santo sequer. Alguém daria o seu próprio filho? Amados, nós temos que entender que esse sacrifício ele foi muito sério. A obra que está nesse sacrifício, amados, se nós não levarmos para a nossa vida, amados, nós vamos para o inferno. Me perdoem aqui, amados, mas a verdade tem que ser dita. Se não for levado a sério, se não for um estilo de vida, o que valeu o sacrifício de Jesus na cruz? Aleluia. Glória a Deus. Em Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao 9 diz: Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por meio do seu sangue, por muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, amados. Ele veio para nos livrar da ira do seu próprio Pai. Amados, ai, quem aparecer diante do Deus Pai
Eu tenho medo dele. Amados, eu tenho medo, um pavor dele. O Deus Pai, amados, não tem comparação. Se nós vimos situações na rua de alguém estressado, muitos de nós aqui, dos homens, das mulheres, já ficamos estressados ao ponto de nós não nos reconhecermos. Imagina a ira do Deus Pai. Imagina essa ira. Amados, nós precisamos urgentemente nos arrepender. Nós precisamos urgentemente nos lavar com sangue. O único sangue que é possível de nos remir de toda imundície. Amados, é muito sério aqui. Os amados precisam entender que o sangue de Jesus, ele é algo mais precioso que nós podemos levar para a nossa vida. Nesta terra. E para toda a eternidade, amados. Em Salmos capítulo 7, do verso 11 ao 13 diz: Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes, amados. Então, ou seja, quem não se arrepende pelos seus pecados, quem não se lava pelo sangue do Cordeiro, o próprio Deus, ele se prepara para lançar sua ira naquela pessoa. Porque, amados, ele entregou o seu próprio filho, amados. Vocês acham mesmo que ele vai deixar passar um paninho, perdão a expressão, um sabonete? Ele vai falar, pode não, tá tudo bem. Se arrepende depois, tá tudo certo. Amados, é muito sério. Nós precisamos entender que o arrependimento, amados, não é doutrina. Não é algo que é disciplinado pelo mundo e criado na igreja mundana ou na apostasia. Não tem nada a ver. Nem a justiça. Amados, o sangue de Jesus é algo muito sério. O arrependimento é algo muito sério. Quando nós vamos fazer aqui, neste lugar, uma oração de arrependimento, não deve de forma nenhuma ser alguma coisa mecânica. Uma coisa robótica, amados. Tem que ser algo verdadeiro. Senhor, eu me arrependo porque eu pequei, Senhor. Senhor, eu me arrependo pela minha impureza. Senhor, eu me arrependo porque verdadeiramente, Senhor, eu sou um pecador, estou imundo. Isso é arrependimento. Quando você se humilha, se joga no chão de estar apavorado, fala, Senhor, ele vai me destruir, olha isso. Deus afia a sua espada, arma o seu arco e aponta e prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes, amados. Amados, é muito sério. Nós temos que nos arrepender urgentemente. Porque, amados, nós somos muitos pecadores, amados. Nós deixamos de cumprir não sei quantos mandamentos aí no dia. Imagina juntar todos os dias da nossa vida aqui na terra, amados. Vamos nos arrepender verdadeiramente agora, sabendo o que é o arrependimento. O que é o arrependimento, amados? Em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 9, diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Amados, se você ficou triste por alguma coisa que você perdeu, ou por alguém que você perdeu, ou por algo que você perdeu, não é arrependimento, amados. Isso é remorso. O arrependimento é quando você sabe que você sabe o que é certo. Você não faz. E o Espírito Santo te lembra. Você fala, não. Meu Deus, mentira que eu deixei de fazer isso. Senhor, você na hora vai se arrepender. Na hora, imediatamente você vai se arrepender de tudo que vocês não fez correto. Amém. Tudo. Isso é arrependimento. Agora o arrependimento, o remorso, segundo o mundo, amado, produz a morte. A morte, amados. Você se distancia de Deus. E você está triste, mas ali você já está tão... A gente já fica tão carnal no nosso dia a dia que às vezes nós não percebemos. Então, amados, agora nós estamos entendendo o que é verdadeiramente o arrependimento.
Aleluia. Em Efésios capítulo 3, do versículo 16 ao 19, diz: Ora, para que, com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no intuito do seu íntimo, fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. Amados, lembra que eu citei que o verdadeiro arrependido, ele está quebrantado diante do Senhor? O arrependimento, ele é isso, amados. O Espírito Santo, ele te traz à tona de que há um pecado muito grave e que você precisa se arrepender. E aí, sim, quando o seu ser é convencido pelo Espírito Santo, Jesus Cristo pode viver em você. Então, o arrependimento, amados, é o sangue de Jesus, que ele te lava dos seus pecados e que aí sim, Jesus Cristo pode viver em você. Aleluia. Glória a Deus. É Cristo querendo verdadeiramente estar vivendo em você. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, o sangue de Jesus, ele vai trazer muitos benefícios. Mas o único benefício, principal de todos, amados, é a salvação eterna, amados. Aleluia. É que ele nos arranca das trevas e nos coloca na maravilhosa luz. Ele nos tira do inferno, amados, e coloca na sua gloriosa, eterna salvação. Amém. Aleluia. Em Tito, capítulo 3, do verso 5 ao 6 diz: Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Então, amados, não é pelas obras praticadas, não é pelo que você faz na igreja, deixa de fazer, canta, prega, faz aquilo, faz isso, mas é pela misericórdia, amados, que nós tivemos esse precioso sangue. É só pela misericórdia, somente pela misericórdia, amados, que nós podemos ser totalmente purificados. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aqui em João, capítulo 16, do verso 7 ao 11, fala sobre o trabalho do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo aqui. Que nós tenhamos o regenerador e o renovador Espírito Santo em nós, amados. Glória Aleluia. a Deus. Amém, Jesus. Em Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 7, olha o que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas das graças de Deus, amados. Aleluia. Amados, então o sangue de Jesus não é algo, amados, que você vai conquistar fazendo obras praticadas em justiça. É só pela misericórdia e a graça de Jesus. Que também, amados, está referente ao perfeito e único sacrifício do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em Lucas capítulo 15, do versículo 7 diz: Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amados, há mais alegria no reino dos céus, amados. Só há mais alegria no reino dos céus quando um pecador se lava com o sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Agora, amados, se os amados quiserem anotar esse versículo, vocês vão entender todas as escrituras. De Gênesis a Apocalipse, vocês vão entender todas as escrituras da Bíblia. Toda. A Bíblia Sagrada vai ser aberta de fato agora para nós. Olha o que diz. Em Lucas capítulo 24, do verso 45 a 47. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por onde você mora. Aleluia! Então, amados, só um assunto que é tratado de fundamento na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O arrependimento. O sangue de Jesus. Aleluia! Em Atos capítulo 3, do verso 19 ao 20, nós lemos, mas eu queria trazer algo muito importante para os amados. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus para que seus pecados sejam cancelados. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado, Jesus. E é necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que, todos repitam comigo, Deus restaurará todas as coisas. Aleluia! Como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então, para que todas as coisas sejam restauradas, amados, na nação do Brasil, na Europa, onde que for, os continentes, todos os estados, amados, todos, somente há uma forma de todas as coisas serem restauradas. O sangue de Jesus. Aleluia! Então, amados, eu agradeço a oportunidade. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de fazer uma pequena oração muito séria. Se os amados puderem urgentemente se ajoelhar agora, porque nós agora entendemos, amados, o que é verdadeiramente o arrependimento. Senhor Jesus, Senhor, eu me arrependo, Pai. Eu me arrependo, Senhor, porque eu sou um pecador, Pai. Nós reconhecemos que, Senhor, não é uma doutrina, Senhor, mas nós estamos nos lavando com o Teu precioso sangue, Senhor. Senhor, nos purifica, Pai. Nós necessitamos, Pai, do Teu sangue, Senhor. O Teu sangue eterno, Senhor. O único que é capaz, ó Pai, de mudar completamente, Senhor, todo o nosso ser. E somente o Teu sangue, Senhor, pode restaurar todas as coisas, Pai. Nós nos arrependemos pelos nossos pecados, Pai. Pelos pecados dos nossos colegas de trabalho, de curso, Pai. De dia a dia, nossos amigos, nossos familiares, Pai. Tenha misericórdia conosco, Deus. Não nos destrua, Senhor. Nós queremos nos lavar com o Teu sangue tão precioso, Senhor Jesus. Senhor, verdadeiramente, Pai, reconhecemos que somos imundos, Senhor. Miseráveis, Pai. Reconhecemos que nós não sabíamos o que era arrependimento, Pai. Nós estávamos fazendo algo falado, algo de remorso, Senhor. Eu me arrependo, Senhor Jesus. Por muitas das vezes, Pai, eu fazia as coisas de uma forma mecânica, Senhor. Achando que é algo normal, que é algo de cotidiano, Senhor. Eu me arrependo, Senhor Jesus. Tenha misericórdia conosco, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para suplicar o Teu sangue, Senhor. Para que o Senhor verdadeiramente, Senhor, restaure todas as coisas nessa nação, na nossa vida, Pai. Eu Te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, pelo grande privilégio, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Seu nome seja engrandecido e louvado para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Aleluia. Ele tem feito
Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, amada. Que bênção, que palavra poderosa, não é, amadas? Nós sabemos que nesse lugar nós sempre falaremos do arrependimento, da santidade de Deus e da justiça de Deus. É por isso que o Espírito Santo está no mundo, para nos convencer. Só Ele tem esse poder de nos mostrar todos os nossos pecados. Acredito que essa palavra que veio direto do trono de Deus, o amado e precioso irmão Arthur Soares, colocou aqui de uma forma muito direta e objetiva, que eu creio em nome de Jesus, que falou tremendamente conosco, porque realmente nós temos muitas fases na nossa vida que o remorso, né? Algo que falou poderosamente comigo foi sobre isso. Me veio ali, passou na minha mente. Quantas vezes eu menti para o Senhor? Quantas vezes eu menti para mim mesma? Falando, eu me arrependo. Aí penso que estou chorando na presença de Deus. Mal sabia eu que eu estava tão distante. Porque toda vez que nós voltamos a cometer o mesmo pecado, aí que a gente entende que realmente não houve um arrependimento verdadeiro, não é? Nós possamos, em nome de Jesus, sairmos daqui hoje entendendo qual é o propósito do arrependimento. O amado Arthur Soares trouxe aqui uma forma de fazermos refletir na palavra do Senhor, que a primeira mensagem que Jesus trouxe, quando ele realmente resolveu se posicionar e mostrar para que ele veio, foi exatamente isso. Se arrependam porque o reino de Deus está chegando. Então, se nós todos estamos aqui ouvindo novamente essa mensagem, eu creio que é porque o Senhor quer realmente nos mostrar a vontade dele nas nossas vidas. Então, nada vai mudar, nada vai acontecer se nós não entendemos isso. É um princípio, é um fundamento, é um mandamento do Senhor. Então, o arrependimento é realmente algo que temos que passar, temos que entender, porque somente assim nós vamos encontrar Jesus, somente assim nós vamos ter a oportunidade de, através de Jesus, conhecermos o nosso Senhor. A palavra de Deus fala o quê? Que não existe outro caminho, outra verdade, nem outra vida que não seja através de Jesus. Então, que o Senhor Jesus nos guie, nos direcione, e que possamos, depois que passar do portão, e as pessoas que estão em casa também, não deixar essa semente, não deixar essa palavra ser esquecida, porque lá fora vamos ter muitas oportunidades de distrações, de esquecermos, mas que o Espírito Santo não permita, que nos lembre todos os dias quais são os pecados. Vamos orar em prol disso todos os dias. Senhor, mostra para mim quais são os pecados, porque muitas vezes nós achamos que o pecado maior é aquele, e na verdade nós precisamos dar o primeiro passo. Todos os pecados nos afastam de Deus. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Existe o pecado. E é justamente o pecado que nos afasta da presença de Deus. Então que nós possamos, em nome de Jesus, individualmente com o nosso Senhor, porque eu creio que aqui, quando nós nos unimos, o Espírito Santo, o Senhor nos fala poderosamente. Mas um dos segredos que o Senhor tem falado comigo muito é na intimidade. Intimidade é você se permitir ouvir a voz de Deus quando ninguém está te vendo. O Senhor está o tempo todo nos vendo e sondando as intenções do nosso coração. Nós estamos aqui hoje por uma
intenção do nosso coração. Se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos buscar as respostas. Senhor, por que eu estou aqui? Por que a graça e o Espírito Santo me trouxe aqui? E eu falo para vocês, porque Deus falou comigo, para que eu possa me arrepender. Esse é o princípio. E o amado falou algo muito poderoso, que é algo realmente que nós temos que crer e levar essa fé, essa semente, que é nos arrepender por nós e por todos. Porque todos nós precisamos do Senhor. E Deus vai colocar muitas oportunidades na nossa vida, muitos irmãos na nossa vida, para nos mostrar o quanto Ele nos ama e o quanto todos que estão aí no mundo perecendo estão aguardando ansiosamente. A palavra de Deus fala isso, que há uma grande expectativa. Pessoas estão morrendo espiritualmente, estão morrendo fisicamente, porque eu e você não se levantou ainda para ser falado o que Deus quer que a gente fale, do arrependimento, que é a única porta que vai ser possível ser aberta no grande dia. Todos nós precisamos nos arrepender. Todos, sem exceção. O amado falou sobre algo muito poderoso que foi no dia 1º. Realmente o Brasil se uniu nessa missão. Nós possamos nos unir, sair daqui também com essa missão. Não foi apenas o dia 1º. O dia 1º foi o primeiro dia. Mas até que o Senhor volte, nós não sabemos quando vai ser o dia que Ele vai voltar. Então nós temos que todos os dias nos arrepender. Todos os dias falarmos a verdade, que é Jesus. Só Jesus pode nos curar e nos libertar. Só Jesus é a verdade. Então aqui, amados, gostaria de finalizar. Daqui a pouco nós vamos jantar, aproveitar essa oportunidade maravilhosa. Já vou me despedir do povo de casa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.